e já vamos dar o início nessa nossa aula de hoje. Então, o Felipe está mandando aí da equipe, está mandando nos grupos lá e vamos começar aí o nosso conteúdo dessa aula de sexta-feira à noite, né? Não é porque deu um probleminha no microfone aí na primeira que a gente vai se abalar, né? Aqui a gente continua no projeto. Essa aula de hoje é uma aula de aquecimento da semana de venda de soja na hora certa, que são as aulas da semana que vem. Nós vamos ter, então, semana que vem, 4 aulas, começando segunda-feira, às 20 horas de Brasília, aqui no YouTube. Então, venham para essa aula de segunda-feira também, que ela vai ser uma aula bem completa, uma aula aí com pelo menos 1 hora. Então, separa esse tempo para segunda-feira, você realmente estudar, convida mais gente. Se vocês estão chegando agora e no canal não conhece ainda, se inscreve no canal aqui também no YouTube, já ativa as notificações aí, porque a gente tem live, né, de regra toda terça e quinta, e semana que vem nós teremos as nossas aulas aí da semana de venda de soja na hora certa. Bem, para quem é esse assunto? Para quem é este conteúdo falando aí, especialmente para você que é produtor rural. Então, nós temos que estar muito atento às oportunidades de mercado que vão se abrindo aí na nossa frente. Deixa eu encostar aqui, que hoje tá. Hoje era dia de ficar. Pronto. Hoje, sextou, né, galera? Mercado caindo, tudo virado à lasqueira, né? O som não funciona. Hoje é o dia que está jogando contra os agricultores aí, né? Por que o mercado caiu tanto hoje, né? Então a gente viu algumas coisas se somando no dia de hoje. Nós tivemos como, por exemplo, quedas lá em Chicago até de 40 centavos, principalmente no contrato mais curto, agosto. Por um ponto, a gente tem clima pesando, né? Clima bom no final de semana. E por outro ponto, a gente tem movimento muito especulativo de fundos. Então, a gente vê grandes altas no começo da semana e agora, quando cai muito assim, não é só pessoal operando, tem muita especulação no meio e o mercado também dando essa lapada hoje aí. Mas não foi só a soja que caiu, nós tivemos o complexo soja caindo. Então, farelo de soja caiu hoje, não rolou a greve que ia ter na Argentina, e com isso, a Argentina é o maior exportador global de farelo, e com isso a gente não teve. A gente vai ter oferta de farelo, com isso o farelo caiu também. Óleo de soja também caiu hoje, então alguns mandatórios lá nos Estados Unidos estão impactando isso. Lá eles também têm aquela questão do biodiesel, né, de misturar biodiesel junto no diesel, e eles têm até um mercado muito mais eficiente que a troca de títulos e assim por diante, mas também isso pesando lá nos Estados Unidos, que vai esmagar muito soja, mas deve consumir menos óleo. Então, nós tivemos farelo e óleo caindo. Tivemos também petróleo caindo hoje, muito em função de um possível acordo lá no conflito entre Israel e Hamas, e com isso uma pacificação do Oriente Médio, isso também puxou o petróleo para baixo. A China, né, nós falamos na live de ontem e também na live de segunda-feira, se eu não me engano, sobre o crescimento menor da China, e a China importando menos commodities também. E com isso, a gente tem uma demanda mais fraca e uma oferta mais confortável, e um clima bom nos Estados Unidos. Então, o mercado especulando muito. Eu acho que o movimento de hoje ele não é 100% fundamentalista, não é por causa da China só, não é só por causa de uma coisa ou da outra, mas ele é um movimento muito mais especulador que está juntando várias coisas, né? E também o final de semana pela frente. Então, o pessoal não quer apostar numa alta aí, ou não quer dormir comprado nesse mercado para segunda-feira. E com isso a gente vê o mercado hoje caindo forte, né? Mas eu fiz uma enquete nos grupos, né, antes dessa live, e perguntei lá se a soja ia subir ou ia cair. É unânime entre os grupos que, e nós temos, sei lá, acho que mais de 2.000 pessoas nos grupos aí. Vamos ver até domingo como é que vão ser as respostas, mas é unânime que o preço vai subir. Por que que vai subir? Não sei. Essa é a próxima pergunta que eu vou mandar lá nos grupos. Então, se você está lá também, fique aí e dê sua opinião. Agora, por que que não vai cair? Então, a gente tem que analisar, né, e tem que estar preparado para os dois cenários. Tanto se o mercado subir, você vai ganhar de qualquer jeito, mas se o mercado cair, você está antecipando esses movimentos ou está se protegendo para essas eventuais quedas de mercado, né?
Então, quem está acompanhando essa semana de aquecimento, nós tivemos lives lá segunda e terça, que eu bati muito forte, inclusive ontem também, que era um bom momento de venda, que a gente tinha que fazer vendas e que o mercado ele está muito incerto, seja pela política que está passando, ou seja pelo mercado climático americano que também está rolando agora. Então, acho que esse ano mais forte ainda do que os outros, né, essa volatilidade, porque você tem tanto clima quanto política pesando sobre os preços de soja. E veja que a teoria política não deveria pesar tanto, mas a gente viu como isso está influenciando também na live de ontem. Se você não assistiu depois aqui no canal, você pode rever ela lá. Então a gente tem um mercado de Chicago muito volátil e a gente tem que aproveitar as oportunidades, tanto de dólar quanto de Chicago, para estar fazendo ou vendas, né, ou então fazendo proteções, hedge, né, seguros de baixa, assim por diante, que nós vamos falar muito também na nossa segunda aula na semana que vem. Agora, como que a gente pode se preparar, né, num mercado como esse, num ano como esse? Sugestão minha para vocês, para os alunos, né, é que num ano como esse, onde a gente tem uma tendência baixista de preço, onde o preço vem caindo, né, frequentemente, ou muito incerto, mas com viés mais baixista, é você antecipar vendas. Então, você chegar lá na próxima safra 24, 25 com um percentual maior vendido. O que, que é um percentual maior? Às vezes, antes da safra, você está até com 60% da soja vendida. Ah, Vitor, mas como assim? Como que eu vou vender 60% se eu nem plantei ainda? Bem, de novo, fazendo média, né? Fazendo composição de venda, travando custo, isso é fundamental, e fazendo novas vendas para proteger a margem. Ah, mas eu não posso fazer isso, minha região é ruim, é aquilo, aquilo outro. A minha sugestão é que faça vendas aí pelo menos 30% antes de plantar, e aí que vem a mágica do negócio que eu trago para vocês de unir mercado físico e financeiro, né? E depois de plantar, vamos supor que começou um plantio redondinho ali, começo de safra, você começa uma safra boa. Você tem um plantio ok, você tem condição de lavoura boa, isso te permite ir ampliando as vendas e chegar nesses 60% antes da colheita. Por quê? Porque provavelmente na colheita nós vamos ter preços pressionados de novo. Ah, mas os estoques do Brasil estão baixos, os prêmios estão começando a ficar positivos e assim por diante. Mas não se iluda com um prêmio positivo em um Chicago de $10. Então pensa, Chicago valia 12,50, prêmio valia 50 centavos negativo. Você tinha um preço de $12. Hoje você tem um Chicago de 10,50 e um prêmio de 10. Então você tem um Chicago de 10,60, ou seja, a soja vale menos. Então não é porque o prêmio ficou positivo que a soja está valendo mais. Na verdade, o prêmio ele é um ajuste, né, de oferta e demanda global, e a gente vê muito isso. Quando o Chicago cai, o prêmio às vezes sobe para balizar a conta. Se o Chicago subir demais, a gente vai ver prêmios negativos de novo. Mas com certeza, na safra, na boca da colheita, a gente vai ter prêmio negativo. Com safra cheia, com safra meia boca, não importa. Vai ter oferta de soja, tem problemas de armazenagem que a gente conhece no Brasil e tem inúmeros produtores que não estão aqui nessa live e que não se inscreveram para a semana que vem, que não travaram o custo e que vão ser obrigados a vender soja para pagar a conta naquele momento. Então a gente sabe disso e é por isso que eu quero trazer para vocês e antecipando esses movimentos para estar preparado para isso. E aí você pode estar se perguntando, não, Vitor, mas e aí? É, você está colocando um cenário de baixo. É, porque o soja está caindo tem 2 ou 3 anos. Então, neste cenário, faz sentido você sempre estar antecipando vendas e estar vendendo mais. Ah, não, a minha condição lavoura aqui é top. No meu pior ano, eu nunca tive uma quebra de safra de mais de 40%. Então, eu posso vender 50, 60% por hectare ali. Então, eu vou colocar ali 30, 40 sacas antes mesmo de plantar, porque aqui a condição é boa. E eu vou dar um exemplo, né? São Gabriel do Oeste, lá no Mato Grosso do Sul, onde eu já trabalhei. Cara, aquilo ali é uma região abençoada por Deus. Os caras já perderam um pouco por chuva, mas nunca perderam de seca lá. Pelo menos a história dos produtores lá é muito boa, a condição de safra é excepcional naquele microclima da cidade de São Gabriel. Se fosse um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo ali, Camapuã, Rio Verde, o negócio já era mais feio. Mas aquele miolo
era muito bom. Então esse produtor faz sentido ele pisar um pouco mais no acelerador das vendas. E aí fica aquela pergunta: mas e se o mercado subir? E se voltar a subir, né? Se alguma coisa acontecer, a China voltar a comprar ou alguma coisa do tipo. Nesse caso, o mercado ele primeiro tem que mudar a tendência, que ele está vindo numa tendência de baixa. Então, primeiro você tem que ter uma leitura de mercados. Será que o mercado vai subir? Né? Ah, não, vai subir. Então, eu posso ir lá e posicionar estruturas de participação de alta, seja no dólar, seja em Chicago. E se ele subir, por mais que eu vendi o grão, eu vou continuar participando desse movimento de alta nesse soja que eu já comercializei. E a soja que eu não vendi ainda, você vai vender ela mais cara lá na frente. Fato é, estar preparado, né? Ter estratégia para chegar lá na safra, né? Na colheita, e você ter fluxo de caixa. Então você já tem ali dinheiro para pagar as contas. E parece básico às vezes, mas a gente vê que muitos produtores acabam não fazendo isso e você vai ver isso a fundo na aula de segunda-feira, como isso é perigoso, como esse é um erro muito doloroso. Nós vamos falar também na aula de segunda-feira, da semana de venda de soja na hora certa, sobre o erro mais silencioso que existe dentro da fazenda, mas ele destrói toda a fazenda, que é não proteger a margem. Então você vê ano a ano a soja caindo de preço, e se você deixa para vender na safra, ou ainda você parte do ano lá, vamos colocar esse ano mesmo, a gente tinha uma soja de 120, 130 em boa parte das praças no começo do ano, e aí vai para 110, por exemplo, você perdeu R$ 20. Então você deixa perdendo a margem de vista, de você renovar maquinário. Então esse é um erro muito silencioso, porque ele não grita, né? Mas ele, na hora de capitalizar, você fica menos capitalizado, porque não vai fazendo vendas, por exemplo, um cenário de baixa como esse, você não vai antecipando as vendas, ou num cenário de alta, você deveria retrair as vendas. E o que eu vejo, e eu vejo pela pesquisa que nós rodamos com mais de 100 produtores responderam na última vez que nós fizemos, nós também estamos rodando a pesquisa agora nessa turma, é que os produtores estão comprados aí, insumos para a próxima safra, mas não estão vendidos. Quem vendeu muito, vendeu 20%, vendeu 15%, mas assim, de 100, né, menos de 10 produtores venderam alguma coisa para a próxima safra. Estão muito pouco comercializados em um mercado que vem caindo. E aí, de novo, não adianta se iludir que o prêmio subiu, mas Chicago caiu. Então, você, aí, de novo, vou repetir aquela conta, né? Janeiro nós tínhamos um Chicago de 12,50 e um prêmio de 50 negativo, para arredondar aqui. Então você tinha $12. Hoje você tem um Chicago de 10,50 e tem um prêmio negativo, um prêmio positivo de 10 centavos. Então você tem 10,50, ou seja, caiu $1,40 por saco olhando essa conta. Então o mercado ele vai se balizando, ele vai se ajustando e é necessário fazer a comercialização com essa leitura de mercado, né, que a gente tem. E o que a gente usa para isso? Posição de fundos, então está com recorde de vendas no complexo soja, quando a gente pega farelo, óleo e grão de soja. Nós olhamos também gráfico, olha lá, o preço caiu no menor nível desde 2022, nós estamos trazendo isso aqui nas lives, nas aulas. Olhando condição de clima americano, de lavoura está indo bem, condições muito melhores que o ano passado, em linha com a média dos últimos anos. Chuva, está chovendo lá também, vai chover. Então, tem vários fatores que você vai olhando e que vão te indicando para que lado o preço tende aí. Particularmente, eu acho que falta fundamento para o mercado subir. Apesar de todo mundo ter falado que vai subir, e eu estar torcendo também para que suba, porque sempre que o produtor ganha, todo mundo ganha. Isso aí é uma verdade absoluta. Mas, infelizmente, o mercado ele não está fazendo o que a gente quer, ele está fazendo o que ele quer e nós temos que estar preparado para esses cenários. Então, repetindo ali, né? Para quem está pouco comercializado, minha sugestão é que galopa nessa comercialização aí, porque a gente tem colheita americana para vir pela frente, vai pressionar Chicago. Depois a gente tem plantio safra sul-americana e colheita no Brasil também, prêmios pressionados. Então, do meu lado aqui, eu acho que alguma coisa nova precisa vir para a mesa para Chicago subir. Ou prêmios também, né?
E o clima, a gente tá ali naquele El Ninho, Laninha, mas tá um Laninha, tá com cara que vai rolar um Laninha, mas talvez ele não seja tão intenso ainda como a gente viu no último ano, um El Ninho pegando forte. É, então, acelerar nas vendas. Ah, não posso vender. Na minha região, se eu vender soja, eu vou me lascar. Ou eu sou arrendatário aqui, eu já tenho 10 sacas de comprometimento, por exemplo, 17 sacas de comprometimento em algumas regiões, já tenho o pacote da revenda de 30 sacas lá, 35 sacas, então se eu vender mais um pouco, aí foi boa corda, né? Eu já estou com 60% comercializado. Então a minha sugestão é que você faça proteções de preço com ferramentas financeiras, né? Para 5, 10, 15, 20%, protegendo um pouco mais o preço. E, mais importante ainda, assista às aulas da semana que vem, porque na segunda aula nós vamos explicar isso no detalhe aqui, vou trazer slides, apresentação. Então, venha também para essa aula de quarta-feira, quarta-feira, às 8 horas de Brasília, que nós vamos explicar isso, essa questão de quanto de ferramenta fazer. E, claro, que você deve questionar o comprador da sua região. Diferente da região que você está, às vezes o seu comprador ele não oferta esse tipo de estrutura, porque é mais confortável só comprar o preço da soja ali em reais por saca, ou às vezes o comprador mesmo não faz, uma cooperativa menor e tal. Então você tem que buscar outras fontes para estar acessando o mercado e estar protegendo o preço. Vender soja, milho, não é só reais por saca, preço do dia, preço balcão. Isso aí é uma média, né? Então você tem lá Chicago, prêmio, custo, dólar. A média disso é o reais por saca que você recebe no WhatsApp. E a comercialização ela vai muito além disso, né? A gente tem que ter a leitura de mercado, tem que olhar para dentro da sua fazenda, e entender quando vence as contas, qual que é a sua logística, quando é que você planta, como é que está a condição de lavoura, para daí você tomar a decisão. Vou vender mais grão físico? Posso chegar com 60% comercializado? Não, não posso. Vou fazer uma ferramenta financeira. O mercado está indo para que lado? Está subindo, está caindo. Então eu vou para o lado, vou proteger da queda. Se o mercado subir, eu tenho soja para vender mais caro lá na frente. Então são coisas que a gente tem que trazer para dentro da comercialização da fazenda, para se capacitar mais, né, o produtor rural, e não ficar dependente do comprador, do preço que o comprador oferece no dia ali e assim por diante. Então, da mesma maneira que você faz lá preparo de solo, planeja o que você vai usar de semente, químico, adubo, faz compra antecipada e planta a safra, comercialização é igual. Você tem que fazer um planejamento, colocar quanto que você quer vender, como que você vai vender, para quem, por qual preço. E quando o mercado te der aquele preço, você tem que fazer negócio. Quando der aquela relação de troca, tem que travar negócio. Então, muito importante. Nós vamos ir muito mais a fundo no detalhe nas lives e nas aulas da semana de venda de soja na hora certa, na semana que vem. Por isso, é importante que vocês estão aqui, venham também, compartilhem esse conteúdo com mais pessoas, porque a safra 24/25 vai ser ardida, né? Eu acho que é a menor margem dos últimos 3 anos aí, pelo menos. E eu acho que a última safra pegou muita gente de surpresa, essa talvez já não pegue mais tanta gente de surpresa, porque o mercado vem dando indicadores, né? Mas mesmo assim, e eu me coloco no lugar do produtor, eu sei que quando o preço cai, você não quer vender, você não quer fazer nada, né? Você deixa para amanhã. Só que a gente vai vendo que cada vez que você deixa para amanhã tá pior, né? A gente vem do começo do ano para cá, um mercado lá de Chicago de 12 para um mercado de 10,50. Então, se deixar para amanhã de novo, às vezes amanhã tá 9, tá 8, né? Eu espero que não. Mas quanto antes você se capacitar, aprender e colocar em prática, né, ferramentas, estratégias, né, e sair daquele reais por saca, antes você começa a ter lucro. Ainda mais esse ano que a margem está extremamente espremida e para quem arrenda a terra está negativa, né? Se você for olhar a fundo isso aí, é um ano extremamente desafiador. Eu entendo isso. Meu compromisso com vocês aqui é esse, de levar conhecimento, informação para que vocês tenham a safra no positivo, né? Que não termine em vermelho ou 0 a 0 como foram aí as últimas 2 ou 3 safras bem complicadas e não ter aquele sentimento que eu vendi e o mercado subiu, eu não vendi e o mercado caiu. Então, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai montando estratégia, vai colocando vendas, ferramentas,
e vai compondo o preço sem ficar ali tudo ou nada, né? Eu vejo que tem muita gente que vai para tudo ou nada. Planta, colhe e vende. Não tem proteção nenhuma, ou não tem segurança nenhuma naquele negócio que está fazendo. Então, esse é o passo a passo. Eu reforço vocês o convite para vir na aula de segunda-feira. Nós vamos falar dos grandes erros que acontecem dentro da comercialização agrícola. Na segunda aula da nossa semana que vem, nós teremos aí os 3 pilares de comercialização agrícola: como comprar barato, como vender nas altas e como proteger o lucro, que é um assunto que nós estamos abordando um pouco aqui hoje. Também teremos na terceira aula como dominar o mercado de soja da porteira para fora. Então eu falo muito isso, né? E o produtor ele tem isso mesmo, ele acaba que entende tudo da porteira para dentro, colhe bem, produz bem e vende mal. Então ele não entende ainda ou conhece pouco da porteira para fora. Por que conhece pouco? Porque quantas pessoas tem aí na sexta-feira à noite fazendo uma live para vocês falando de mercado de soja? Alguém que já trabalhou nas maiores trades do agronegócio, já foi comprador, já foi especialista de opções derivativos agrícolas, vendedor de fertilizante, entende mercado dos dois lados, é engenheiro agrônomo? Não tem nenhuma. Para falar a verdade, não tem nenhuma. Tem alguns analistas aí, mas que são economistas, o cara é administrador, então ele talvez não entende exatamente o que motiva o produtor a vender, qual o desafio de você plantar, de ter arrendamento, de ter uma soja variada. Isso dói, né? Eu já negociei a shout na vida, isso é péssimo. Que tem um barter no meio, garantia de crédito. Então, assim, a ideia aqui é trazer, né? E na semana que vem também, principalmente, a gente vai trazer ferramentas, estratégias para você usar na semana, na própria semana. Se tiver aula na segunda, terça, você põe em prática. É, porque eu entendo, sei do que está acontecendo e não vou trazer nenhuma teoria para vocês aqui. O negócio é extremamente prático e aplicado pela experiência que eu construí aí nesses anos trabalhando no agronegócio. Pessoal, reforço o convite para vocês. Assistam as 4 aulas semana que vem. Como eu falei, nós veremos os grandes erros, os pilares, como dominar o mercado da porteira para fora e o próximo passo será a nossa 4ª aula e o próximo passo para você vender soja na hora certa com segurança e lucro para a safra 24, 25 que está batendo na porta. E claro também, né, tudo isso se aplica porque o momento que a gente está vivendo agora é de safrinha, né? Até não comentei com vocês aqui, mas nós temos uma excelente oportunidade no milho esse ano. Então, não precisa esperar o ano que vem para aplicar as estratégias. Muito provavelmente você já vai estar precisando de informação para tomada de decisão do milho que está colhendo hoje ou que acabou de colher aí na sua região. Então, aproveite esses conteúdos. É, Peço desculpas aí pelo começo da live, começou meio atrapalhado, deu um probleminha no microfone aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que participem aí da semana que vem. Espero vocês lá. Um abraço, muito obrigado e boa noite.